Cara, o IOF virou um cataclisma no mercado, só se fala desse troço. Acho que todo mundo ficou mobilizado. Diversas áreas aí essa semana estão, inclusive até o momento que nós gravamos aqui o programa, ferradas com essa agenda, né? E deu mais luz ainda para um dos assuntos mais falados dos últimos meses no mercado, que é crédito privado, né? Porque, enfim, essa indústria, a gente já falou várias vezes aqui, cresceu pra caramba, captou pra caramba pelos benefícios, a isenção fiscal, né? E essa ferramenta para o investidor final, especialmente, começou, acho que você me corrija se eu estiver errado, da visão, mas a faísca mais forte começou com aquele troço dos fundos exclusivos, né? Perderem os benefícios. Para a infraestrutura, principalmente. Para a infraestrutura, principalmente. Então, a indústria ficou muito grande e aí sai simplesmente uma notícia que o que é isento não será mais. E aí isso mexe com todo mundo, né? Porque, beleza, do Brasil até o passado a gente duvida, né? Mas, teoricamente falando, do ponto de vista jurídico, é muito difícil você fazer um IOF retroativo, né? Então, você cobrar em cima do estoque, teoricamente falando, é algo complexo. Então, gera uma ânsia, uma vontade de investir para aproveitar isso. E aí o mercado começa a se mobilizar. Dito isso, Davi Fontinelli, o que a gente vai falar no programa de hoje? Você sabia, Lucas Collazo, que a escolha do tema de hoje, a gente já vinha há algum tempo querendo falar sobre o mercado de crédito. Sim. Até em função dos últimos programas, a gente explora diversos assuntos aqui. A gente tenta cobrir todo o mercado, falamos dos multimercados, falamos dos fundos de ações, e agora a gente tinha reservado o programa para falar de crédito, e nesse meio tempo, simplesmente o governo soltou a bomba nuclear, que foi Ajudou nós. da tributação dos investimentos, né? Então caiu assim num timing, Sim. o timing ideal, e casa também com a escolha do nosso convidado, Lucas Collazo, quem que a gente está trazendo aqui hoje para o programa? Bom, a gente assumiu um compromisso aqui no Carteiros de tentar trazer convidados que normalmente não aparecem no Stock Pickers, que é o mais legal, né? A gente vai dar uma complementariedade bacana pro canal. E para você de casa que eventualmente não conheça, né, existem mesas, né, que operam para os fundos, para os clientes institucionais, fundo de pensão, fundo de investimento, para as empresas, etc. Estou falando aqui de grandes volumes, né, grandes clientes. E essa turma meio que faz o mercado, porque eles veem o fluxo todo, eles veem para onde está indo o dinheiro, o que está sendo comprado, o que está sendo vendido, e eles estão meio ali na cara do gol dos assuntos, das pautas quentes e importantes para esses temas. Então, dito isso, para o programa de hoje, a gente convidou o André Mori, que está aqui com a gente hoje. Então, André, obrigado por estar aqui conosco. Eu vou passar para você se apresentar, até porque, enfim, eu acho que broker de crédito privado, né? É um assunto que eu não sei se todo mundo sabe o que é. Então, explica o que é que você faz de fato. Bom, obrigado aí pelo convite, pessoal. Acho que muito bom estar aqui com vocês. Uma semana esse assunto ficou tão efervescente, né? Falando um pouquinho ali da nossa cozinha. O que a gente faz é basicamente o que um broker de ações faz, trocando de mãos os papéis dos grandes investidores do mercado. A gente faz exatamente a mesma coisa para a dívida. E isso é um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento de qualquer mercado. Nos últimos anos, o mercado de crédito privado vem crescendo muito, como vocês bem colocaram, e isso aumenta ainda mais a importância de um secundário saudável, de um secundário que consiga dar vazão às demandas e necessidades de enquadramento dos fundos, de compras e vendas das tesourarias que eventualmente precisem aí reduzir exposições a emissões que vêm sendo cada vez maiores e catapultadas também por essa grande entrada de recursos que a gente viu ao longo dos últimos anos. Principalmente os últimos 2 anos, com as mudanças que a gente viu com relação a fundos exclusivos, com relação à taxação e ao aumento da indústria de incentivados, que cresceu muito ao longo do ano passado. Então, para que esse mercado se desenvolva e cresça tanto em volume de emissões, a gente precisa que o mercado secundário seja muito mais saudável e tenha capacidade e profundidade para absorver esses novos fluxos de recurso. Então, tudo que veio acontecendo aí nos últimos, 5 anos de desenvolvimento mais acelerado do mercado de crédito, a gente vê também com um crescimento muito grande do mercado secundário. Como eu falei, o que a gente faz no dia a dia é basicamente negociar a dívida. Então a dívida tem preço negociado em taxa, né? Tem essa pequena diferença em relação ao mundo de ações, né? Porque eu negocio o prêmio sobre algum indexador quando eu negocio o papel de alguma empresa. Então vamos supor, eu estou negociando uma dívida da Petrobras, eu vou negociar um prêmio em relação ao CDI ou ao IPCA, quando normalmente o ativo é isento,
e eu negocio essa taxa. Essa taxa faz referência ao PU, o PU responde a variações nessa taxa, e é basicamente isso. Então, a minha função ali é intermediar compras e vendas de títulos de dívida no mercado secundário. Então, o emissor vai ao mercado, capta um papel de 10 anos, esse papel vai ter todo esse ciclo para ser cumprido. Ao longo da vida útil dele, ele pode ser trocado de mãos diversas vezes. Quem faz isso somos nós, os brokers de crédito ali. Perfeito. E em condições diferentes, né? E eu sei que hoje lá, e não é jabá, é fato, vocês veem um pedaço relevante desse fluxo, né? Acho que a mesa teve um papel fundamental ali de fomentar esse mercado. Eu queria só que, sei lá, você tentasse trazer um pouco dessa visão, assim, para entender de magnitude, mais ou menos, quanto que vocês veem desse fluxo, o que que vocês enxergam dos clientes. Acho que é bom trazer um dado que é relevante, que a gente acompanha muito na vírgula, que é o crescimento do fluxo negociado nesse mercado secundário. Para vocês terem uma dinâmica, quando a gente olha um histórico recente, de 2017, que a gente tem um número que a gente vai apurando, o volume de secundário girava mensal em torno de 3 bi ao mês, de troca de mãos de dívidas e olhando tudo, debêntures, letras financeiras, CRIs e CRAs. Esse volume de 3 bi mensal, hoje a gente está falando na casa de 50 bi, todos os meses. E ele tem acelerado bastante e no final dessa conversa a gente vai ver como que vai ter o desfecho desse mês. Provavelmente deve ser um mês recorde de negociação por conta do news flow recente da medida provisória, mas esse crescimento nos últimos, 7, 8 anos, foi de um patamar muito módico, que também era condizente com o tamanho de uma indústria muito menor e uma quantidade de players muito menor do que a gente tem hoje, ele chegar nesse patamar de hoje, que ao longo de um ano você tem mais de 500 bi negociado no balcão. Frente ao estoque, quando eu comparo com o mercado maduro, o nosso mercado de dívida ainda tem muito a crescer, o secundário ainda tem muito a se desenvolver. Então, essa rotação de ativos, ela tende a se desenvolver ainda mais e crescer conforme o mercado se expande, e principalmente a dinâmica de duração dos papéis, tanto duration quanto vencimento, também tem um ponto muito importante, porque lá em 2016, 2017, quando esse mercado era muito menor, um papel de 5 anos era considerado longo. Hoje a gente tem emissões de linhas de transmissão com 30, 40 anos de prazo. A gente tem CRA de frigorífico negociando quase igual um bond, com 30 anos de maturidade. Então, esse desenvolvimento do mercado e esse amadurecimento permite e aumenta ainda mais que o mercado secundário se estabeleça e se desenvolva. Perfeito, perfeito. Davizão, você preparou uns slides? Aqui até a gente tem os dados de mercado nos slides, mas eu queria até pegar o gancho com o que o Moro explicou dessa evolução do secundário, porque que é bizarro, né? Foi o que? De 8 para 50 a média mensal negociada, mas eu queria trazer justamente essa perspectiva histórica, porque até se a gente fala de 2017, imagina como era 2010, Sim. que era há 15 anos atrás, né? Então, assim, é impressionante como que evoluiu o mercado de crédito, ou como que não era comparável esse mercado nos tempos passados, mas eu queria até passar esse filme, pegar a tua visão, Mori, porque eu sinto que antes de 2010, era basicamente um mercado de pouquíssimos players, em que não havia muita negociação, ou seja, era buy and hold, você comprava uma debenture, principalmente até porque não existia debenture incentivada, ativo estruturado também, talvez pouco, mas você comprava a debenture ali, as assets de banco, seguradoras, e as pouquíssimas, talvez nem existisse asset independente de crédito, né, digamos assim, com business de crédito solo, e aí foi evoluindo para ter mais estratégias, inclusive a própria XP Asset foi uma das primeiras gestoras independentes com estratégia, com fundo de crédito focado em crédito privado, né? E hoje tem casa que faz só isso. E hoje tem negócios, e aí foi evoluindo, mas como que é a tua visão desse filme, né? Até o que virou hoje esse mercado bem mais complexo que a gente vê hoje. Falar um pouco disso é muito narrar o crescimento do mercado de capitais no Brasil e como ele ganhou relevância e principalmente como ele se desenvolveu e cresceu de forma exponencial praticamente, né? Voltando ali para os idos de 2010, o que existia basicamente na estrutura de mercado de crédito eram dívidas bancárias. Então, as empresas que precisavam
de alavancagem, elas contavam com acesso aos bancos, às carteiras comerciais dos bancos. Eventualmente, quando existia uma vantagem competitiva relevante, a gente tinha as empresas emitindo debêntures públicas e trocando de mãos esporadicamente. Então, até a título de curiosidade, a gente brincando ali um pouco para entender como que era a dinâmica desse mercado, eu puxei os históricos da área de como que era o call de debêntures há 5, 6, 7 anos atrás. O call de debêntures ele era feito narrado, igual um call de título público. Então você ia ticker a ticker, abrindo bid e offer de cada um dos papéis. Não devia ter muitos também, né? Não tinha muito, era coisa de a lista com 25, 30 papéis. Por isso dava para fazer narrado com caixinha aberta. Então, eu não estou indo nem muito longe, não estou nem indo para 2010. O que aconteceu de lá para cá foi, basicamente, a popularização e o acesso de novos gestores recebendo recursos, principalmente com o desenvolvimento das plataformas através da XP e outros players que conseguiram dar mais visibilidade e capacidade desses investidores menores levantar recursos para fazer essas carteiras de fundos de crédito. Isso foi acontecendo e foi acelerado principalmente ali no final da década passada, ali em 2017 em diante. Foi quando as primeiras independentes começaram a se desenvolver um pouco mais. Então, esses players que também, por sua dinâmica de tamanho, né? Você comparar uma asset de banco que tem recursos captados ali direto no seu respectivo varejo, isso é o histórico que a gente tem desde sei lá, do começo dos anos 2000. Então, quando essas plataformas se abrem, e principalmente com o trabalho ativo de captação de recursos para diversos gestores diferentes, você amplia também o leque e a disponibilidade de estratégias para o investidor final. Então, esses caras captando dinheiro começaram a demandar emissões não só dos papéis mais típicos ali, uma emissora de utilities, uma distribuidora de energia, uma transmissora de energia. Você começou a ampliar o leque e colocar mais empresa tomando dinheiro no mercado de capitais, quando o mercado de capitais é mais competitivo que o banco. Então, conforme você faz um vetor de crescimento de captação de recursos para esses gestores, você também abre uma avenida para novos emissores entrarem no mercado e começarem a usufruir desse funding mais barato, que é um funding diversificado, que é o que a gente enxerga no mundo desenvolvido, né? Os bonds são detidos por hedge funds, por fundos mútuos ao redor do mundo, e as empresas negociam dívida em qualquer lugar do mundo. No Brasil, isso se desenvolveu no mercado privado, principalmente com o crescimento dessas assets independentes que começaram a captar recursos, principalmente através de plataformas, e hoje elas são players super relevantes no mercado. Boa parte do fluxo é puxado muitas vezes por esses players que têm, através do trading também do secundário, uma possibilidade de aumentar o rendimento das suas carteiras. É diferente você olhar o fundo de uma asset de banco que tem bilhões e bilhões sob gestão, o efeito de uma negociação pontual em um ativo dentro da carteira dele é menos potencializado do que o trading ativo que a gente enxerga dentro de um investidor um pouco menor. Então, o efeito desse secundário acaba sendo potencializado também por esse player que consegue extrair e gerar alfa para o seu investidor através da negociação no balcão. Então, isso acabou também fomentando esse crescimento. Como eu falei, em termos de ordem de grandeza, o volume de emissões, a gente vai ver até depois aqui nos gráficos que a gente preparou aqui para falar com vocês, o volume de emissões ele vem aumentando de forma quase que exponencial nos últimos anos, exatamente por essa capacidade de absorção do mercado, que foi crescendo ao longo do tempo, porque tipicamente o Brasil tem um apelo muito grande, principalmente no mercado de CDI, o mercado de renda fixa acaba sendo muito atrativo de recursos, porque histórico nosso de dívida sempre foi muito... De dívida não, né? O retorno do CDI ele sempre foi muito atrativo, e para o investidor livre que busca a volatilidade menor, o mercado de crédito acaba tendo esse chamariz. Porque normalmente a volatilidade não é tão alta e o cara está ali satisfeito com um carreguinho ali próximo do que ele teria no CDB, no fundo de crédito, ele fica feliz e contente com isso. Então, quando a gente vê esse volume de emissões subindo, esse volume de dinheiro chegando para a indústria, a gente vê também um volume de recursos sendo
gerando esse resultado para os investidores e trazendo essa atratividade, trazendo esse retorno com volatilidade um pouco mais baixa para a carteira do investidor final. Vai se retroalimentando e a quantidade, a diversidade de players hoje aumentou, né? Porque o que no passado era talvez só o banco, seja no balanço direto ou nas assets, dando crédito. Depois surgiram as gestoras, primeiro poucos gestores, depois mais gestoras abrindo áreas de crédito privado, né? Inclusive o caso das gestoras de multimercado, a maioria delas empreendendo, nomes como SPX, Legacy, Absolute, Vinland e por aí vai, empreendendo e montando áreas de gestão de crédito, ou seja, mais compradores marginais, e também os próprios multimercados, que em momentos de estresse de crédito, que você pode capturar uma queda das taxas ali, ou seja, faz sentido você ter esse trade no seu fundo, né, comprando dívidas, os fundos de ações, às vezes também, você pode me corrigir aqui, mas comprando dívida de empresa, né, então é um ecossistema que ele foi ficando mais diversificado. Ainda não temos hoje gringos comprando debêntures locais, acho que questão tributária talvez, né, mas e também não temos posições vendidas, né? Ainda não. Em termos de saúde do mercado, né, e secundário principalmente, eu acho que tem algumas evoluções ainda a acontecerem, mas comparado ao que era 2017, 2018, poxa, a gente evoluiu bastante. E só para complementar essa foto, e aí peço a tua opinião também, né, o que é configuração no mercado hoje? Como é que eu vejo os grandes players, mercado de asset, né, são os bancos. Então você tem uma Itaú, Itaú Asset. 400. Ela teve aqui, foi convidada. 400. Convidada Um abraço pros dois, tá? Itaú Asset, Bradesco Asset e outros como Santander, Banco do Brasil, BTG cresceu muito nos últimos tempos, né? Que é a turma ali que deve ter mais de 100 bi ou 400 bi. Mas que destoa muito dos demais. A título de exemplo, se você pegar todos os gestores independentes de ações, a indústria inteira deve ter 100 e poucos bi de equities, né? Aí você olha uma gestora... mas tá uma draga também, né? Combinar. Comparação injusta no momento, né? Calma aí. E aí você pega um gestor como esse, que tem mais de 100 bi só em fundos de crédito. Bizarro. Então é uma magnitude muito grande. Mas além desses players, tem um grupo de seguradoras, gestoras de seguradora, que é a Sul América, uma deles, depois Icatu e Porto, né? Que é um tipo específico de player, mas que pode até operar como uma gestora independente. E aí tem as gestoras independentes propriamente, né? Que eu coloco o XP Asset nesse grupo, que tem mais de 30 bi, uma das maiores. Tem um Sparta, um JGP, e tem vários outros que têm mais de 10 bilhões nos fundos de crédito, que são talvez os players que são, como você comentou, né? Que giram mais a carteira, que na verdade que conseguem girar mais a carteira, né? Porque se você tem 400 bilhões no seu estoque inteiro, você vai gerar só uma parcela pequena, bem pequena, né? Como é que você enxerga essa divisão assim, do mercado de assets de crédito hoje? Hoje, é como você falou, a gente costuma dividir a base dos nossos clientes em alguns grandes grupos, né? Primeiro, a gente olha tesourarias, tanto como trading ativo, né? Que algumas tesourarias compram e vendem papéis como atividade fim ali para gerar ganhos de capital nas posições. Você tem as tesourarias que normalmente são só vendedoras líquidas de papel, né? Quando você faz uma emissão primária de debênture, carrega ela no balanço por algum tempo, depois você vende ela no secundário, às vezes com ganho de capital, para gerar esse ganho adicional no relacionamento com o cliente. Você tem, como você bem falou, a gente divide ali em assets de banco, que são players que têm uma capacidade de captação de recursos muito atrelada à sua base de clientes do grupo econômico bancário que ele pertence. Você tem assets independentes, que são um segundo bloco ali, que tem ganhado relevância e tem uma quantidade de players muito grande. E a gente tem também as assets de seguradoras, que são esses veículos que são mais tradicionais, vem lá desde o começo da indústria e até hoje tem uma representatividade grande no secundário, ali negociando conosco. Então, é basicamente isso. Quando você sai um pouco dessa esfera e passa a olhar também o mercado de título incentivado, você traz alguns outros players que também têm uma participação relevante, que são multifamily offices, single family offices ou
Grandes pessoa física, né, operando diretamente. Pessoa física operando diretamente, só que aí, normalmente, nas mesas de cliente institucional, as operações das pessoas físicas elas acabam sendo sintetizadas ou aglutinadas nas tesourarias que operam ali com a sua respectiva base. Então, até quando a gente está analisando o mercado, estudando o comportamento de um determinado papel, eu sei por um determinado perfil ou por qual foi o coordenador de uma determinada oferta, qual base que está trabalhando aquilo. Até pela nossa experiência diária, se sabe exatamente qual que é o perfil do cliente, pelo ticket, pelo tamanho do lote, tudo aí a gente consegue mapear bem esse mercado. Então, com o crescimento desses papéis incentivados, a participação das tesourarias, que sempre foi grande, quando você olha a indústria de crédito como um todo, isso ganhou muita relevância, especialmente nos últimos 2 anos, aí, com as mudanças de regulação e tributação que a gente viu. Então, quando eu olho os players de mercado, normalmente os que são mais ativos ali no secundário são as tesourarias, as assets de banco e os independentes que fecham esse ciclo aí de uma forma mais estruturada, né? Não, bem interessante. Acho que conteúdo muito rico aqui, né, Colasso? Sim. Até porque o nosso público, eu diria que tem de todo tipo, inclusive as próprias gestoras das quais a gente está falando aqui, elas devem estar nos escutando, né, que já conhecem o Mori aqui, né, mas para os investidores em geral, essa visão, ela é bem ampla, né, e um comentário que o Mori não fez, mas que acho que ele foi humilde, a XP, junto com mais talvez 2 players, concentram todo o share do mercado, mas alguns produtos a XP é o que mais negocia, né? Então essa visão de mercado, e o Moro como head da área, ele tem essa visão bastante ampla, né, do mercado de crédito, né? Então parte do motivo da gente querer convidá-lo aqui hoje é em função disso. Você vai querer evoluir para os números? E aí, falando de mercado, queria já passar então para a gente falar dessa dinâmica atual. E para começar, eu trouxe aqui um gráfico da Arx, que eles divulgam mensalmente, é um gráfico bem interessante, que é não falar exatamente do spread, mas da quebra do spread de crédito, porque um insight que a gente tira aqui é que o mercado de crédito hoje ele conta histórias bem diferentes. E até queria pegar a opinião do Mori aqui em relação a essas histórias, mas já antecipando, a gente vê aqui no gráfico uma separação clara entre os papéis AAA, que são os mais conservadores, e até inclusive a Axie faz uma separação dentro dos AAAs, né, os AAAs defensivos, que eu imagino que seja empresas de concessões, utilities, as mais defensivas, e os demais AAAs, né? Mas isso negociando com taxas ali abaixo de 1% para a maioria. E aí, por outro lado, uma outra realidade para os papéis single A, duplo A, que tem um spread muito mais alto ali, de 2,5 para cima, para empresas possivelmente cíclicas que estão sofrendo mais com o nível de juro. Ou seja, se você olhar a média disso, vai ser uma média comportada, mas na verdade ela conta histórias muito diferentes, né? Muito distintas. Esse gráfico ele é muito, muito interessante, acho que até dando um passinho para trás, explicando a dinâmica dele para o investidor que não está tão familiarizado com o nosso mundo. O spread de crédito basicamente é o prêmio que os emissores pagam em cima do seu indexador base, e esse gráfico está mostrando para a gente aqui, para quem também está no podcast, ele mostra alguns dados interessantes, né? Ele tem um comportamento meio que par e passo para algumas datas-chave, que acho que estão bem representadas ali, que é ali no comecinho de 2020, quando você tem um pico absurdo, que foi ali a pandemia, onde você teve uma incerteza global tremenda e ninguém sabia para onde esses spreads iam. É bom a gente trazer aqui para uma base de ordem de grandeza, as pessoas entenderem. Quando uma Sabesp da vida negociou a CDI mais 4. Isso é o nosso high histórico aí de percepção de risco. Um emissor de qualidade de crédito basicamente quase que inquestionável, né? Foi quando você teve esse nível de spread completamente fora do que era o padrão negociado até então. Da pandemia em diante, quando você teve o fechamento do CDI, a gente enxergou também um fechamento dos spreads de crédito,
Então, você vê que essa dinâmica ela veio acontecendo basicamente ali até o final de 2022. E tudo em conjunto, né? Você Tudo olha ali, em conjunto. é tudo muito próximo, os níveis de spread. E esse gráfico aí, ele é condizente com o próximo que a gente vai mostrar, que é exatamente o gráfico de entrada de recursos na indústria de crédito. Quando essa indústria começou a captar mais dinheiro, ele é meio que inverso em alguns momentos com o CDI, porque quando o CDI sobe, o prêmio que as empresas pagam, proporcionalmente, ele vai diminuindo em alguns casos. Então, com o CDI mais alto, o prêmio sobre o CDI que muitos emissores pagam acaba reduzindo um pouco. E a gente vai chegar na história que a gente está vivenciando hoje, ali na ponta, eu falo um pouco mais profundamente. E você vê um outro pico muito relevante aqui na indústria, que foi ao longo de 2023, onde 2 eventos de crédito acabaram chacoalhando muito a estrutura. Que foi, primeiro, o evento das lojas americanas, né, que teve aquela fraude colossal descoberta e que desreferenciou muito o mercado, e ele foi seguido por um novo evento de crédito muito relevante, que foi a declaração de recuperação judicial da Light, que era uma distribuidora de energia, e até então, no entendimento da grande maioria da indústria, a distribuidora não poderia pedir RJ. Então isso chacoalhou bastante a estrutura do mercado, trouxe um fluxo de resgate líquido para a indústria relevante. Só que, ao longo de 2023, a gente também vê uma queda gradativa desses spreads, porque você teve um pico ali de incerteza, o que ia acontecer, será que a gente está vivendo a pandemia de novo e tudo vai perder a referência? E o mercado, por ter um secundário já um pouco mais amadurecido e já ter vivenciado aquilo que tinha acontecido em 2020, notou-se uma presença mais relevante de outros players para equilibrar um pouco esse balanço de forças. Enquanto os fundos sofrendo resgate precisavam liquidar ativo para honrar os resgates que eles estavam sofrendo, como contrapeso, tesourarias entraram no mercado dando a liquidez necessária para esses players e limitando até onde iria essa abertura de prêmios que era cobrado sobre essas dívidas que já estavam negociando. Então, nesse momento, esse segundo movimento de expansão aí dos prêmios de crédito pagos que a gente viu ali em 2023, ele foi contrabalanceado também pela presença mais ativa dessas tesourarias que equilibraram essas forças. E não só tesourarias, como você bem apontou, Davi. A gente teve entrada de multimercados com força nesse momento, a gente teve entrada de fundos de ações que olhavam o valuation da empresa, o quanto que aquela ação estava valendo, e a dívida pagando, sei lá, CDI mais 20, CDI mais 30. O cara falou, bom, o meu TIR na ação versus a TIR na dívida, eu vou vender a ação e comprar a dívida da empresa. E num momento subsequente, a dívida da empresa, em alguns casos, voltou à normalidade, uma dívida que chegou a ser negociada CDI mais 20 e voltou para CDI mais 2, 3. Só nesse ganho de compressão de spread para uma duration, sei lá, média de 2 a 3 anos, o cara já fez um dinheiro gigantesco. E ele conseguiu, o mercado conseguiu dentro de si achar esse rebalanceamento e a gente volta para a dinâmica atual de compressão de spreads aí mais acentuada que vem acontecendo até agora, o momento que a gente está hoje. Só para dar uma noção, a mesma Sabesp que emitiu lá atrás, que foi negociada a CDI mais 4 no começo da pandemia, hoje emite dívida de 7 a 10 anos com prêmio de spread de crédito em torno de 70 bips, 90 bips, ou seja, menos de 1%. Então, essa dinâmica de mercado hoje, com o grande fluxo de recursos que a indústria tem, favorece muito os emissores de dívida a alongar muito esses prazos de emissão e baratear muito o custo de funding deles. A gente brinca que o CFO disciplinado, que não está acessando o mercado de capitais agora, ele está deixando uma oportunidade de ouro, porque ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, com essa grande entrada de recursos, é o momento mais favorável em termos de prêmio de risco que a indústria está atribuindo e o momento mais favorável ao alongamento do perfil das dívidas das empresas, que no final das contas a gente sabe que acaba sendo muito saudável para o fluxo de caixa delas. Então, o que a gente vê hoje é um nível de spread para quase todos os perfis muito mais amassado do que o histórico, e num momento em que você tem ainda um fluxo grande de dinheiro para a indústria, que tende a, pelo menos salvo uma grande mudança estrutural que pode ser que tenha vindo aí a galope ao longo dessa última semana, não tem muitas razões para mudar, pelo menos a priori. E a percepção é que
tem um argumento que eu escutei de um gestor que as alocações marginais desde 2022, 2023 para esse capital, ele foi muito direcionado justamente para as empresas mais conservadoras. Tanto é que nesse grupo ali do gráfico são as empresas que mais caíram. Mas, por outro lado, as empresas tidas como cíclicas ou menos defensivas, elas ficaram largadas, digamos assim. Tanto é que o spread não voltou depois desses movimentos de estresse, né? E estão em níveis historicamente elevados ainda, né? Ou seja, é uma atitude mais conservadora, digamos assim, dos gestores em não querer dar crédito para essas empresas em um ambiente de Selic em alta, inclusive agora nos highs, desde, inclusive, mais alto do que lá em 2015, né, no período da Dilma. Então, existe essa alocação, essa seletividade por parte dos gestores de crédito, high grade, digamos assim, com a escolha desses nomes, né? Não é uma coisa pulverizada a alocação. É isso. O amadurecimento do mercado ele trouxe uma diferenciação de preços mais clara, né? A empresa que é muito intensiva em capital, como por exemplo, uma empresa de locação de veículos, que precisa rolar dívida a cada 3 ou 4 meses, tem um vencimento de debênture acontecendo, você vê esse movimento de elevação dos juros impactando muito a marcação dela no secundário. As empresas de varejo que a gente viu aí, com todo esse movimento de alta da Selic, fizeram com que as dívidas delas negociadas no mercado secundário saíssem de spread de crédito ao redor de 2 para casa de 10. Estamos falando de uma negociação da dívida que valia 100 ser negociada a 85, 80 do valor de face. Então isso impactou de forma substancial os preços. E aí a gente está falando meio que para praticamente boa parte das empresas de varejo. A gente viu o Grupo Pão de Açúcar chegar a negociar CDI mais 20, a gente viu Magalu negociar acima de CDI mais 10, e isso mostra também que o mercado está precificando o risco quando ele percebe uma piora substancial no balanço das empresas de uma forma mais ágil. E aí você cria esse gap de fato que a gente enxerga no gráfico do emissor com a qualidade de crédito um pouco mais baixa ou que está passando por um ciclo de crédito mais apertado, ele tem esse reflexo nos preços. Então, grupos muito alavancados têm tido uma resposta muito rápida nos preços, e acho que até um fato adicional que vale a pena mencionar é o desenvolvimento da indústria de crédito, em detrimento, às vezes, de fundos de ações ou fundos multimercado que estão deteriorando, trouxe profissionais de outras especialidades, principalmente de equities, que são mais responsivos a balanço, a divulgações de resultado. Então, até a velocidade com que o mercado de crédito hoje responde a um número ruim de uma empresa, ela é muito mais acelerada. A gente vê isso impactando hoje a negociação no secundário. Antes, o balanço de uma empresa, um fato relevante, não fazia tanto preço. Hoje em dia, com a entrada desses profissionais novos e o avanço do mercado de crédito e o avanço da liquidez no secundário, faz com que essa responsividade tenha aumentado também. Amor, esse ponto é interessante, porque você falando isso me dá a entender que com o secundário expandindo e crescendo junto com o mercado, e eu achei extremamente curioso, que eu nunca tinha parado para pensar nisso que você falou agora. Dá para dizer que na linha do tempo, talvez a gente veja uma volatilidade realizada desses fundos maior do que a gente está acostumado? Eu acho que é bem nessa linha. Tanto que a gente vê, ano passado, na virada do ano, de dezembro para janeiro, com a deterioração do quadro fiscal do Brasil e a percepção ali, principalmente depois das declarações do Haddad sobre a isenção de imposto de renda para pessoas abaixo de R$ 5.000, você vê que esse pico de alta de spreads que a gente percebe no final do ano passado foi a primeira contaminação de fato que a gente enxergou na indústria como um todo por um noticiário que não era relacionado ao mundo de crédito. Esse último dente que a gente vê foi exatamente isso, um movimento de mercado respondendo aí uma piora macro mais acentuada e a percepção dos agentes impactando o preço direto. Você vê que o resto do gráfico ele tem peculiaridades e movimentos mais facilmente traçáveis. Teve um evento aqui, teve um evento aqui. Fora isso, a dinâmica é de um fechamento meio que para todos os grupos, tirando ali o single way. Mas esse movimento agora de maior volatilidade, eu acho que tem um componente disso também, que é a chegada de a maior liquidez e a maior volatilidade trazida por esse dia a dia mais
agudo aí de negociação. Agora, de fato, o ponto que você falou do gráfico aqui, né? É nítido como eles se comportam de maneira parecida. Sim. Você comentou, né? Do par e passo. Mas o single way, ele descola muito. Sim. Parece ser meio descorrelacionado na média. O que explica isso de fato? Eu acho que a categorização das empresas aí, principalmente nesse AAA defensivo e AAA, é uma categorização de, cara, o risco de crédito que é quase que acima de qualquer suspeita. Estamos falando de linhas de transmissão, distribuidoras de energia saudáveis, empresas de saneamento básico com boa capacidade de funding, bancos de primeira linha que têm LFs negociados aí no secundário com boa qualidade de crédito. Então, esse pool, ele é meio que blindado e ele tem uma dinâmica de mercado que é muito guiada por fluxo. Então, entra muito dinheiro na indústria, esse cara que é o melhor crédito possível, ele paga menos spread. Esses caras aí eles estão num pool meio que à parte. Esse range de double A's e single A's, aí você tem todo o perfil de empresa. Você tem empresa de locação de material para escritório, você tem empresa de locação de máquinas pesadas, você tem empresas de saneamento básico que ainda não tem uma geração de caixa sustentável ao longo do tempo. Você tem diversos perfis. E aí, quando você faz esse bolo, você, de fato, está colocando muita coisa diferente no mesmo, digamos assim, no mesmo balaio, né? Então, aí você cobra, de fato, um prêmio de crédito que compense essa diferenciação. E, via de regra, esse perfil de investidor, esse perfil de cliente, ele costuma emitir dívidas com estruturas de garantia mais robustas, porque o investidor presume que esse risco de crédito ele é mais provável a entrar em dificuldade, provavelmente entrar em discussões aí de renegociação, de reperfilamento e até, em alguns casos, de recuperação judicial. E isso faz com que os investidores cobrem um prêmio de crédito adicional, que, quando você leva o CDI para onde a gente está hoje, aí, ao redor de 15%, esse cara que paga CDI mais 3, 4, 5, ele se enforca muito mais, porque a capacidade de geração de caixa do cara fica comprometida de fato. Mas, assim, uma dúvida. Normalmente tem um pedaço dessa história toda que a gente, por exemplo, você citou 2020. Uhum. Quando estava no 2020, eu estava no time de alocação do Research, né? A gente encheu a mão nas carteiras de crédito nessa época, porque a gente olhou e falou assim, cara, tá errado. O risco de crédito não deteriorou, as companhias estão no limite, essas de saneamento, etc., estão iguais, não teremos nenhuma surpresa aqui, e está pagando preço de ativo estressado, né? CDI mais 4, 5. Então a gente encheu justamente nesse pico e a gente aproveitou esse fechamento de spread. Na época de Light e Americanas, por mais que não seja o mesmo evento, como bate nos fundos, a turma se assusta, sai resgatando, o gestor para pagar o resgate precisa vender todos os papéis, e aí ele começa a abrir o spread de vários ativos de maneira indevida também. Então isso também virou uma oportunidade. A minha pergunta é, para esses ativos de risco de crédito maior, não tem alguma coisa que acaba... Você percebe que rola um pouco dessa história de colocar tudo no mesmo balaio, por mais que as empresas sejam muito diferentes entre si, e aí aparece mais oportunidade ali do que hoje, talvez, no high grade, etc.? Por vezes sim, mas se você fizer um balanceamento do que é montante emitido de dívida para os dois perfis, você vai ver que tem uma desproporção enorme. Porque o novo emissor, o cara que é single A e double A, que paga um prêmio maior, ele, em relação ao tamanho da indústria, ele ainda é pequenininho. Então, ele oferece oportunidade. Acho que tem vários gestores hoje que a gente vê com perfis diferentes que conseguem explorar muito bem esse tipo de emissor, porque ele consegue gerar esse carrego de carteira mais favorável, mas ele costuma operar com esse cara com um tamanho proporcional à carteira. E costuma também operar esse cara com uma proteção dentro de cada uma dessas emissões adequada ao risco que ele está correndo. Então, isso daí dentro das carteiras dos fundos hoje, ele tem uma componente razoável, só que ele também não tem uma exposição muito excessiva a esse perfil. Esse perfil, normalmente, a gente costuma falar que os gestores de fundo guardam um determinado percentual da carteira para estruturados, para empresas com esse patamar de risco um pouco mais alto, mas no balanço da carteira isso dificilmente extrapola 20% a 25% da alocação. Normalmente fica num patamar bem mais baixo, que é onde ele coloca a pimentinha ali para aprimorar o carrego que ele tem e entregar um retorno maior para o cotista dele. Perfeito. A não ser que seja um mandato dedicado. Exatamente. O argumento
do Alexandre Miller, da JGP, né? Ele comenta que hoje, nessa situação de spread, né, do mercado de hoje, o valor agregado do gestor, ele está em parte na originação proprietária, nos mandatos em que cabe carregar dívidas de menor liquidez, né? Ou seja, o gestor que consegue originar riscos e retornos atrativos, ele vai conseguir manter o valor agregado do produto, e se você buscar investir naquele grupo superior, quaisquer ativos que estejam com spread acima dessa média, você tem que ser extremamente seletivo. Você consegue escolher essas oportunidades que podem ter esse fechamento do spread, né, que isso é uma grande oportunidade, mas com o juro, a diferença também para 2020 é que lá o juro estava 2, né? Tava 2, perfeito. E teve apoio do Banco Central, né? Agora não, uma situação de risco de crédito completamente diferente, né? Então, para Sim. essas empresas mais arriscadas. E acho que aqui tem um ponto importante também, é que a relação risco-retorno para crédito, ela é um pouco mais assimétrica do que no equity, por exemplo. Quando você compra uma empresa que está muito descontada e você acredita que ela tem uma capacidade de geração de caixa, que ela vai se recuperar, ela vai recuperar valor, você enxerga isso claramente quando você negocia a ação. Quando você olha para a dívida, o default, ou a recuperação judicial, ou o reperfilamento, acaba gerando um dente na sua rentabilidade ali, que ele não é muito recuperável. Então a gente brinca que o gestor de crédito, em última instância, ele tem que ter um comportamento mais assimilado ao de um banqueiro, que concede crédito ali para a empresa e vai acompanhando muito próximo, porque o risco de perda de principal ele machuca muito a carteira. Então, todo mundo que tomou default ou que tomou marcação para baixo no período de maior volatilidade, especialmente ali em lojas americanas e light, e sentiu na pele a dor do resgate, precisou se reestruturar ali depois desses momentos com eventos de crédito mais agudos, ele é mais, digamos assim, ressabiado em tomar posições de risco que são mais assimétricas para casos de default. Então ele fica muito mais cuidadoso e só vai operar esse nicho com colaterais adequados, com uma estrutura de proteção que ele se sinta confortável. Porque o risco do default, nesses casos, ele é muito assimétrico em relação a um carrego de CDI mais 4. É CDI mais 4 ou nada na carteira, entendeu? Então, quando o evento de crédito ele bate na carteira do gestor, ele acaba machucando muito a rentabilidade. Não é que ele passa a render 90 do CDI, ele passa a render muito negativo, quando você tem qualquer marcação muito para baixo, gerada por uma piora de crédito expressiva de um determinado emissor. E acho que é interessante um comentário em relação a esse impacto dos defaults, né? Porque eu costumo pensar no investimento em fundos de crédito, né? Para investir, você tem o upside e o downside, ou seja, qual que é o risco que eu estou correndo aqui quando eu estou investindo naquele fundo. O upside é meio que está nas taxas ali, né? Ele pode gerar um excesso via a negociação no secundário, né? Mas você tem uma noção, ou seja, resta saber qual que é o risco. E tem movimentos de mercado, ou seja, que os ativos pioram em conjunto, e são momentos como o que foi na pandemia, o que foi no início de 2023, e que você pode ter uma ideia, nesse momento aqui o fundo caiu 1% para trás, caiu 2% em função dessas aberturas generalizadas, mas nesse quadro de simplesmente a abertura do spread, os ativos voltam. Sim. E o fundo muitas vezes ele recupera em 6 meses, no máximo 12 meses, ele recupera para o CDI e depois continua gerando valor. Ou seja, o teu cenário de estresse, pensando em abertura de spread, ele é recuperável em X meses. Você vai ter ali agora, ou seja, é uma coisa relativamente tranquila, você não deveria se preocupar tanto com isso. Agora, o default não. O default não. O default ele fica cristalizado na cota do gestor, então, às vezes, se você toma ali a marcação de 50% da tua dívida que você tinha 1% da carteira, 1,5%, e algumas vezes, 2, 3 vezes no ano, para você recuperar isso, em vez de 6 meses no ano, vira 2 anos e pouco. Perfeito. Então aí o grande risco é você tomar essas marcações ao longo do tempo, né? Acho que não vejo tanto a abertura do spread, óbvio que depende do caso, etc., mas de maneira geral não me preocupo tanto com isso. É isso, e acho que até um ponto que você tocou que é importante, é a capacidade de recuperação de valor
naquele crédito que eventualmente entra em dificuldade. Isso é outro desdobramento recente no mercado que ganhou mais, que amadureceu também, que é o quê? A entrada de players especializados em recuperação de empresas. Então, você vê um crescimento interessante de boutiques de investimento ou até mesmo gestoras especializadas em comprar créditos estressados. Isso para o mercado é super saudável. Porque vamos lá, pensa o seguinte, às vezes você tem um determinado emissor que no momento ali da captação ele era um duplo A, ele passou por uma dificuldade, foi deteriorando o crédito, foi piorando e estava alocado num fundo de previdência. Esse fundo de previdência podia comprar ativo duplo A. Só que ao longo do ciclo a empresa piorou e caiu do duplo A para o A, depois para o B, e aí, putz, o cara pediu uma RJ. O ativo passa a valer de 100 para 0 na carteira de um fundo de previdência que não tem mandato de carregar papel estressado. O zerar a qualquer preço por esse cara machuca muito e, assim, para o cotista é terrível. Hoje em dia, existem players que olham esse tipo de empresa com os olhos de recuperação, de reestruturação da dívida, de reperfilamento. Então, esse cara pode comprar essa dívida no secundário a 30%, 20%, 10% do valor de face, que é melhor do que zero, naturalmente. Para o cara incorporar o zero é mais doído do que incorporar uma grande perda. E esse cara consegue absorver esse crédito e, por vezes, recuperar. Então, esse desdobramento e desenvolvimento do mercado também traz um aspecto de um mercado mais saudável, um mercado mais maduro, e ajuda muito os gestores que tipicamente são high grade a resolver esse tipo de problema. Até estava brincando com vocês antes de começar o programa, eu vim para a XP num ambiente de desenvolver esse mercado também, ajudar nessa frente do secundário, especializado em crédito estruturado e crédito distressed. Então, eu trouxe bastantes clientes ali para a mesa que fazem exatamente esse dia a dia. Então, essa negociação do ativo que piora a qualidade de crédito e encontra no próprio mercado uma solução, ela é potencializada quando você tem um mercado que tem um secundário saudável. Né? Isso tocou no assunto do distress, né? A próxima gestora que a gente trouxe aqui é a Root. Exatamente. Que entre as estratégias que ela gere, uma delas é a de Special Situations e Distressed Assets, né? O dado em si não é sobre a parte de recuperação judicial, por exemplo, que eles inclusive colocaram na última carta trimestral deles, conteúdo que saiu em abril. Mas aqui a gente trouxe um gráfico sobre o mercado primário de renda fixa, e é o argumento de que, embora as emissões estejam em volumes elevados, né, e é o que você comentou, né, esse aumento quase que exponencial aí nos últimos 2, 3 anos, mas a gente está vendo na margem um grande volume indo para as tesourarias de banco. Então, você está dando crédito para a empresa, mas em taxas baixas, a ponto de os fundos não terem apetite, e isso está indo para a tesouraria de banco. Inclusive, acho que alguns gestores têm reclamado bastante, né? Pô, o primário tá muito ruim, não dá para comprar. Exatamente. Como é que você está lendo, assim, essa dinâmica e se tem alguma perspectiva, não sei se de mudar, se olhando para frente, os banqueiros, investment banking, se vai mudar a postura ou não? O que tem acontecido nos últimos tempos, né? Acho que a grande entrada de recursos para os fundos trouxe uma liquidez que meio que obriga os gestores a alocar os recursos. Então, essa pressão por alocação naturalmente se converge, no final das contas, em compressão de spreads, prêmios mais baixos. Só que o gestor, no final das contas, ele precisa pagar a equipe, ele precisa pagar a asset, ele precisa entregar a rentabilidade para o cotista dele, só que ele tem uma série de custos. Então, em alguns casos, principalmente para os emissores de maior qualidade de crédito, o nível de spreads não está nem pagando o carrego além da taxa de administração. Então, a gente está meio que chegando nesse limiar inferior que, às vezes, as assets não conseguem mais comprar um determinado papel, porque senão ela fica abaixo da linha d'água em carrego. Então, o que tem acontecido nesses casos, quando as emissões vêm com prêmios muito baixos, é que fatalmente elas são destinadas às carteiras de balanço dos bancos. O que acontece? Só que, ao mesmo tempo, o gestor ele é empurrado, de certa forma, em alguns cenários, a comprar crédito, senão ele fica muito líquido. Quando ele fica muito líquido, o carrego dele cai, e aí ele precisa
É que se ele não compra, vai para o caixa, né? Exatamente. E o caixa remunera abaixo da taxa de administração. Então, fica nessa dinâmica um pouco mais difícil. Só que, por outro lado, um outro participante importante dessa indústria é o banco, que precisa captar, precisa emitir crédito e precisa rentabilizar a sua atividade ali. E a disputa entre os bancos para dar dinheiro para as empresas também gera essa competição em preço. Então, no final das contas, fica esse balanço de forças que fica, de um lado, os gestores pedindo spreads maiores para conseguir justificar prazos mais longos de emissão e riscos que eles estão confortáveis em correr com um pouco mais de prêmio, e do outro lado, os bancos que querem disputar também o direito de emitir aquela dívida para aquele determinado emissor. E as empresas são duras na queda na negociação com os bancos, a gente sabe muito bem disso. E do outro lado, os IBs brigam com os gestores e falam, não, mas esse nível de prêmio tá justo, o secundário está negociando mais amassado, por que você não compra essa no primário, que é marginalmente mais longa? Então sempre fica essa disputa aí que é saudável, é boa para o mercado, é boa para os emissores, só que traz esses momentos de balanço. Você vê ali pelo gráfico da direita que no início de 2023, a maior parte do estoque que foi emitido de debêntures ficou nas tesourarias. Do primeiro TRI de 23 até o primeiro TRI de 24, você viu que esse estoque foi... A captação voltou. A captação dos fundos voltou, os fundos passaram a comprar os ativos que estavam nos balanços dos bancos, os bancos venderam esses ativos com compressão de spread, então eles fizeram dinheiro na primeira emissão do papel, ganharam o carrego enquanto ele ficou na carteira, e quando os gestores compraram das carteiras comerciais dos bancos, eles também fizeram dinheiro na saída. Então ficou bom para todo mundo nesse ciclo. Só que agora a gente chegou num patamar meio que limítrofe, que fez com que voltasse a acelerar o percentual de emissões que ficavam ali nos bancos. Só que agora a dinâmica que a gente vive hoje os spreads estão muito baixos, os fundos continuam captando, só que a gente está meio que nesse ponto aí de inflexão. Se vai, de fato, continuar a comprimir, para que isso aconteça, as taxas de administração dos fundos precisam baixar, senão é inviável comprar papel para ter um carrego abaixo do que o fundo se compromete a entregar para o cotista. Então, esse balanço de forças vai depender um pouco de como a dinâmica de mercado vai. Um fato que pode, talvez, amenizar um pouco esse comportamento é a entrada de novos emissores que paguem spreads de crédito um pouco mais competitivos. Mas aí também a gente precisa ver uma aceitação por parte dos gestores em dar dinheiro para empresas que normalmente não acessavam o mercado de capitais antes. Elas precisam pagar aquele chamado pedágio, o prêmio inicial, pelo desconhecimento, pela pouca profundidade, às vezes pela não disponibilidade de informações aos investidores, tão claro, por às vezes ser uma empresa de capital fechado, que naturalmente tem um rol de dinheiro disponível mais restrito para ela. Então, por aí vai. Acho que um pouco disso se resolve com uma pulverização maior de emissores que permita com que você tenha uma carteira que tem um título que remunere pouco, um título que remunere um pouco mais, e que no net disso você consiga manter uma rentabilidade mínima atrativa para o seu cotista. E só pegando um gancho aqui com a Root, que é uma gestora que, como eu comentei, entre outras estratégias, tem as estratégias de crédito high yield, que é o gancho do teu propósito inicial aqui, job description inicial na XP, Exato. Que é operar justamente os ativos estruturados, né? Mas o que você acha que foi a evolução nessa indústria? Não vamos entrar no mérito aqui da MP, do board da sala, que é a MP da tributação, né? Então, deixando isso de lado, que vamos falar logo menos, mas o que foi essa evolução, né? Porque o mercado, imagino que tenha alguma negociação adicional hoje, mais gestoras, mais compradores para FDICs, CRIs, CRAs, e teve toda a indústria de listados também, né? FIIs, FIAGROS, até FIPE, FIINFRA listado, que se expandiu, mas nos fundos abertos, assim, você deve ter visto uma boa evolução, né? Sim, sem dúvida. É uma classe de ativos que tem uma demanda, como posso dizer, cativa muito grande, porque conforme a indústria cresceu muito, essa indústria de estruturados cresceu também, sem dúvida nenhuma, mas ela não cresceu na mesma velocidade do que o estoque de dinheiro disponível para aquela classe. Então a gente vê hoje, é até interessante você trazer esse gráfico,
emissões de FDICs, por exemplo, com muito mais demanda do que as emissões de debênture. Por quê? Porque como existe muita liquidez em todo o sistema de crédito, esses ativos, por ter um espaço garantido nas carteiras e um espaço-alvo dos investidores alocar nessa classe, as emissões de FDIC têm tido 3, 4, 5 vezes book de demanda. Por quê? Porque está todo mundo querendo esse tipo de ativo. Ele é um ativo que, via de regra, por uma peculiaridade ali dos administradores, ele costuma ter uma marcação a mercado que fica muito próxima ali do par. Então, raramente você vai ver um FDIC com volatilidade na marcação nos administradores. Então, ele é um ativo que tem uma remuneração-alvo pré-determinada. Sem vol. Com pouquíssima vol, que o cara carrega, sabe que vai receber aquilo, com uma estrutura, por ser um ativo estruturado, que blinda o investidor e dá a proteção necessária para aquele preço que ele comprou, ele carregar até o vencimento. Então, ele é um ativo que, para o cotista, ele é bom porque parece um reloginho, ele vai entregando exatamente a rentabilidade-alvo que você contratou na cota sênior e está bem. Ou na cota mezanino, que você sabe que tem um pouco mais de pimenta, ela vai ter uma rentabilidade mais alta, mas você sabe que você vai absorver a primeira perda. Normalmente, essas emissões de cota mezanina costumam ser um pouco menores e ter esse adicional de prêmio incorporado ali na sua estrutura. Esses ativos eles têm ganhado muita demanda e muito interesse ali tanto no mercado primário quanto no secundário, e eles têm também trazido um componente como eu posso dizer, de especialização em determinados segmentos que é muito interessante. Por exemplo, hoje em dia você tem FDICs de consignado público, FDICs de consignado privado, FDICs de crédito automotivo, que antes estava dentro do balanço dos bancos. Os bancos estão tirando aquela carteira de crédito automotivo e colocando numa estrutura de fundo que é mais eficiente do ponto de vista tributário e ainda gera uma colocação a mercado secundário. Você tem FDIC de consignado público, você tem FDIC de INSS, FGTS, você tem diversificado por uma gama de produtos diferentes, dando mais crédito para o sistema financeiro como um todo e tirando daquela dependência do sistema bancário. Isso demonstra um amadurecimento do mercado muito bom e a disponibilidade de recursos para isso está muito grande, de fato. A grande tese da desbancarização, da right lending, né, que a gente vê na indústria brasileira. E aí, só para fechar aqui os gráficos, né, que é um dado nosso, um monitoramento nosso da indústria dos fundos de crédito, e para mostrar como que foi os últimos 3, 4 anos de fluxo muito forte, né? Que contrapõe os resgates também muito fortes de ações e multimercados, né, que a gente já explorou amplamente aqui, mas ano passado foi uma coisa assim surreal, tanto de primário, como a gente acabou de falar aqui, né, as emissões em níveis fortíssimos, mas a captação dos fundos acompanhando isso se retroalimenta, né, um alimenta o outro, e 2024 foi um nível assim recorde de captação. No final do ano, com questão fiscal que você comentou, risk-off, aversão a risco, teve já em dezembro um mês negativo, janeiro negativo, mas aí depois já houve a recuperação, abril foi um mês forte, maio também foi um mês forte, então assim, a gente está vendo não tanto quanto o ano passado, ali no começo de 2024, ali no high, mas está um ritmo ainda comprador. Sim, sem dúvida. Que pressiona spread de crédito, pressiona primário e tudo isso que a gente vem falando aqui, mas é interessante colocar. E aí, lá no passado, né, 2019, Selic a 4,5, 6,5, renda variável bombando em multimercado, fluxo negativo. 2020, Selic a 2, fluxo negativo. 2021 já voltou com toda a recuperação do mercado, né, já voltou bem e um pouco tem essa correlação com o nível da Selic, né? A gente está na Selic máxima, então é de se esperar que bem ou mal vai ser o spread apertado ou nível razoável, vai ter essa demanda em função do nível da taxa de juros. Mas aí, bom, aqui são os slides, né, e o tema que a gente até não comentou até o momento, né, o pod na sala, que é a tributação. Sim. A gente marcou esse podcast aqui sem a intenção, a gente não sabia que ia ser liberada a MP. Sem bola de cristal, por enquanto. Da tributação dos investimentos, mas o impacto ele é generalizado para
todos os investimentos e players do mercado, mas especificamente aqui no mercado de crédito, tem impactos muito relevantes, né? Inclusive nas negociações no mercado secundário. Então, primeiro, Mori, só para a gente deixar claro aqui, a gente pode só resgatar o que são as mudanças. Então, de cabeça aqui, tem a questão dos ativos isentos, talvez seja a grande mudança, né? O que era isento não deixou de ser, e também nos ativos, no FDIC, no caso, né? Que passa a ter uma incidência de IOF, ou seja, Sim. toda compra de FDIC você começa a ter, ou seja, o impacto nos gestores que compram é relevante. Como é que você tem visto, assim, de negociação no secundário nesses últimos dias, que até parte dos gestores anteciparam o movimento, enfim? Perfeito. Então, a gente estava até comentando aqui que, não, apesar de não ser o tema pré-determinado, valeria um podcast só para falar do que a gente está vivenciando essa semana. Assim como já teve, né? A XP Private fez uma live hoje, a JGP também fez uma live para clientes, tá todo mundo falando a respeito. O que vai acontecer? Acho que o tema central aqui, que foi abalroado aí pela MP, é a questão da isenção para CRIs, CRAs, FIIs, FIAGROS e principalmente as debêntures de infra que a gente está falando aqui, acabar e passar a ser todos esses ativos tributados em 5%. Esse grande movimento de captação que a gente viu em 2024, como a gente já falou aqui ao longo do podcast, foi um movimento de duas medidas que não são necessariamente correlacionadas, que foi, primeiro, o fim os fundos exclusivos passarem a ter a incidência de come-cotas, que diminuiu muito a atratividade desse perfil de investimento para investidores private, e, ao mesmo tempo, a medida do Conselho Monetário Nacional, que limitou a emissão de letras de crédito agrícola e crédito imobiliário, as LCIs e LCAs, ao longo do ano passado. Esses dois movimentos trouxeram uma enxurrada de recursos para a classe de crédito privado, e a classe de crédito privado, por conta de um CDI muito alto, também absorveu muitos recursos que foram drenados dos fundos de equity e fundos multimercado, que ao longo do ano passado não performaram tão bem. Então a gente tem até um comitê na corretora que plota os dois gráficos, né, os fluxos de multimercado e equities contra o fluxo para renda fixa, no final, que acaba sendo onde a gente se enquadra aí na alocação dos investidores. Então, o conjunto de medidas ao longo do ano passado culminaram nessa captação excessiva para a nossa indústria e, ao mesmo tempo, o benefício tributário fez com que grande parte desses recursos fosse direcionado exatamente para o crédito isento. E o crédito isento que a gente está falando aqui, na sua maior parte, para o investidor de grande porte, foi explorado através das debêntures isentas, né? Então a gente viu um boom de emissões acontecendo ao longo do ano passado. Todo emissor que tinha lastro foi abordado por algum IB em algum momento do tempo para colocar dívida a mercado. Eles aproveitaram essa janela favorável para emitir para prazos de descobrir até onde o investidor topava dar dinheiro para as empresas. Então a gente vê emissões para 2040, 2050 em alguns casos. Foi alongando até onde o investidor dava o ok. E isso foi muito bem absorvido e a indústria cresceu toda essa enormidade que a gente viu. Agora, nesse ano, nessa virada do ano, a gente viu uma piora ali dos spreads em dezembro, que gerou esse fluxo de resgate marginal ali em janeiro, mas passado esse primeiro susto ali que a gente viu, já voltou a captar positivamente. O governo, enxergando esse movimento, se antecipou e falou, bom, essa isenção está gerando um desequilíbrio, eu vou atacar isso também e aumentar minha arrecadação. Imagino que tenha sido essa a conta que eles fizeram. Dado que o cara não está mais pagando imposto aqui no fundo exclusivo, ele saiu desse fundo exclusivo, ele foi para a classe de infra, que é incentivada. Então aqui que eu vou atacar para voltar a arrecadar o que eu esperava arrecadar ali. Imagino que tenha sido esse o balanço de forças que ele fez ali para aumentar a arrecadação dele. Só que isso fatalmente traz um reequilíbrio completo no mercado. Até para dar um dado para vocês, o que se negocia normalmente em um mês de infraestrutura foi negociado dentro dessa semana, basicamente. Então a gente teve quase 10 bi negociados ao longo dessa semana,
que a gente nem tinha MP no começo da semana, só tinha notícia do Haddad falando lá com o Hugo Mota e com o Davi Alcolumbre no domingo à noite. A gente acordou 5 horas da manhã com notícia lá da XP avisando que vai ter tributo em título incentivado. Isso por si só já trouxe toda essa volatilidade. A MP, como está hoje, ela garante isenção tributária para os títulos emitidos até o final deste ano. Títulos emitidos e para fundos que tenham cotas emitidas também ao longo de 2025, até o dezembro de 2025. Se ela entrar em vigência como está e não for desidratada no Congresso, como a gente sabe que pode acontecer, você vai criar basicamente 2 classes de ativos incentivados. Você vai ter os isentos e os incentivados, porque os isentos vão ter alíquota zero e a alíquota zero preservada para o estoque, enquanto que os incentivados a partir de 2026 vão ter uma alíquota diferenciada ali de 5%, mas que a gente sabe que a pessoa física odeia pagar imposto. Se ela puder evitar ao máximo, ela vai evitar o DARF. Então isso vai gerar esse rebalanceamento aí de perfis, né? Então, basicamente, o que o mercado está tentando digerir e processar é para onde que isso vai. O que vai acontecer nessa nova dinâmica. E aí, a priori, o que a gente viu foi uma compressão adicional de spreads de crédito nesse primeiro momento, porque, dado que esses ativos vão ter isenção perene e preservada já na lei, teoricamente eles deveriam valer pelo menos a isenção que eles carregam em si, na origem do ativo. Então isso é um desdobramento do mercado que a gente ainda está... Todo mundo está tentando digerir. Existem casas que acham que não passa como está, que vai ser desidratada, que você vai ter uma série de mudanças na regra e não querem fazer nada ainda, mas também tem uma série de players que querem se antecipar a esse movimento e já está posicionado para absorver o maior ganho possível com base no que está sendo alterado. Então, são cenas dos próximos capítulos, mas a gente sabe que vai ter muita volatilidade. Conforme a gente fala aqui, cada dia tem uma interpretação, uma consulta formal nova, que gera uma interpretação nova, e aí as coisas mudam. Inclusive, eu estava lembrando o programa de abril que a gente gravou, no meio do caos tarifário, né, que a gente falou justamente isso. Ó, a gente está gravando aqui o programa, daqui a uma semana o mercado pode ser completamente diferente. De fato, o negócio recuperou super rápido, né? Você acabou não falando do tackle trade, né? Mas teve isso também no ambiente macro internacional. Acho que aqui para o crédito a gente está falando das movimentações dos gestores, mas é isso. Acho que o famoso pode acontecer tudo, inclusive nada. Pode acontecer nada e pode continuar do jeito que está. Mas eu não aguento mais essas frases, Davi. Deixa eu aproveitar aqui só, Amori. Eu acho que, enfim, a gente cobriu aqui todos os espectros que a gente queria. Um único que eu acho que ficou faltando de fato, você vê o fluxo lá. Então você sabe o que a turma está comprando e vendendo na média. Então eu queria que você trouxesse, eu sei que acontece muito isso no seu dia a dia lá com os clientes, né? Mas seria legal a gente trazer isso aqui para quem quiser ouvir, né? Uhum. É bacana ter essa oportunidade aqui. Então, de maneira mais exclusiva, o que você está vendo de movimentação? Eu sei que essa semana, de fato, esse número fica meio sujo, dado o que aconteceu agora. Mas, assim, da turma ali que você sabe que faz conta, que conhece os setores, etc. O que você vê que é preferência, o que você vê que a turma está tentando evitar ou está vendendo, enfim. Como que está esse fluxo hoje? Acho que eu vou dar um pouco mais de ênfase, como a gente falou bastante do mercado de CDI, eu vou dar um pouco mais de ênfase nesse mercado de isentas, que foi o principal chacoalhão que a gente teve, e explicar um pouquinho da dinâmica, porque o mercado de isentas ele tem dois componentes distintos, né? Você tem o investidor institucional, que opera via fundo e tem taxa de administração e carrega os ativos ali normalmente até o vencimento e mantém uma carteira que precisa ter um prêmio um pouco mais alto. E você tem o investidor de varejo que busca naquele ativo a isenção e ele pode comprar o ativo diretamente. Então essa diferenciação do mercado, ela propicia um nível de spread que é até mais baixo do que a gente vê no mercado de CDI. Você tem muita debenture hoje incentivada que negocia abaixo da NTN-B. Então você tem papéis de emissores com altíssima qualidade de crédito como Vale, Sabesp, Cetep, Suzano, negociando em taxas B-50, B-90, mas aí você pensa, putz, mas por que o cara vai tomar um título abaixo do seu indexador? É porque a gente está falando em Vale do Rio Doce, a IPCA mais 7, isento. Não é um mau investimento quando você olha para a pessoa física, mas um gestor jamais pode
colocar isso numa carteira e entregar uma rentabilidade de 90 do CDI e o cotista dele fica feliz. Então, como você tem esses dois mercados interagindo e se equilibrando, você tem uma dinâmica que é muito complexa. E, em alguns momentos, ela gera fluxos direcionados exatamente para isso. Então, em um dado momento, a Suzano, vamos dizer, ela emitiu uma debênture AB mais 35 pontos. Esse papel hoje está negociando a menos 35, então você teve uma compressão de spread para um papel super longo de 70 pontos. Imagina, 70 pontos numa duration de 7 anos, um papel de 10 anos, normalmente vai ter uma duration de 7. Se o cara comprimir isso, ele está ganhando 5 pontos percentuais naquela posição. Para o gestor é um alfa maravilhoso. Sim. E isso costuma acontecer. Uhum. Então, o que a gente vê hoje é, na indústria, esses papéis que estão com spreads muito comprimidos, eles saindo das carteiras dos fundos e indo para as pessoas físicas. Nessa nova dinâmica causada pela MP, isso tende a se acentuar, porque hoje o estoque de ativos que está dentro dos fundos, ele tem a isenção preservada. Esse estoque de ativos ele é irreplicável. Sim. Por mais que as emissões sejam longas, o benefício tributário da isenção de IR está no ativo e não no... E ele tem uma data de corte muito clara. O que a gente deve ver, deve se preservadas as discussões que a gente tem hoje, o que a gente deve enxergar é um movimento da saída dos ativos que estão dentro dos fundos hoje para bolso das pessoas físicas no final, porque esse ativo vai garantir a isenção perene para a pessoa física, é um melhor investimento possível ali, e provavelmente isso deve fazer preço, porque esse prêmio aí da isenção vai ser incorporado no papel. Então, muito provavelmente, para esses ativos, a permanecer com tudo como está, ele deve ganhar uma valorização adicional por ter esse benefício. E, na dinâmica de mercado, as próximas emissões, elas deveriam, na teoria, pagar um prêmio de crédito adicional, dado que elas não têm mais o benefício tributário. Então, tudo mais constante, dado que o papel passa a ser tributado, ele deveria, para as novas emissões a partir de 2026, ter um prêmio um spread de crédito mais alto do que a gente está acostumado a ver nos últimos tempos. Então, acho que essa é uma dinâmica de mercado que a gente deve começar a enxergar. Muito provavelmente, os fundos vendendo ativos para as pessoas físicas, intermediados necessariamente por uma tesouraria no meio do caminho, e um rearranjo desse mercado que tira esses ativos isentos das carteiras dos fundos e leva para os detentores finais que vão gozar do benefício em última instância. Então, isso provavelmente é um desdobramento que a gente deve ver na indústria. Isso a gente já vinha acontecendo, porque para o fundo carregar um ativo que está marcado ao mercado a B negativa, vale mais a pena ele vender a posição e gerar o ganho de capital que já está cristalizado na marcação ao mercado dele e comprar um ativo que tem um pouco mais de prêmio. Essa ciranda ela já acontece hoje em dia, mas ela tende a ser muito mais acelerada. E, em alguns casos, esse aumento de liquidez que a gente viu principalmente ao longo dessa semana já foi o início, um prenúncio desse movimento. E, obviamente, isso vai ter diversos desdobramentos aí que a gente vai acompanhar, mas essa é uma dinâmica que a gente já vê como muito provável de acontecer. Perfeito, perfeito. E aí, Davi, você está contemplado? Para deixar o Mori pensar que eu não falei para ele da pergunta da dica cultural, eu não falei pro Mori. Você pensou em uma? Eu tenho dicas aqui, mas eu acho que ele tem também na manga aí. Tem então. dica, tem dica. Pode ser um livro, um filme, um documentário, qualquer coisa. Davi, você que é o nosso benchmark de dicas culturais, porque as suas são sempre as mais doidas. Por favor. O pior é que eu tava pensando, e você vai me zoar nessa, porque eu vou dar a dica do livro que eu tô lendo, que não é de mercado, inclusive um pouco mais técnico, que se chama A Ordem do Tempo. É um livro sobre física e um pouco de filosofia e tal, de um cara chamado Carlo Rovelli, mas fala muito dessa questão da relatividade, dos conceitos mais técnicos que fazem com que essa noção de tempo seja mais complexa do que a gente imagina, né? Então é bom para abrir a mente, ter uma expansão da consciência da realidade, né? Fica a dica aí, ó. A Ordem do Tempo. Boa. Tá vendo? Eu falei que ele era o benchmark. Mori. Eu vou um pouco mais próximo do meu dia a dia ali, até para
ampliar as habilidades ali na nossa negociação, no dia a dia. Eu estou ouvindo um audiolivro agora, porque nessa correria da rotina a gente passa no trânsito e tenta aproveitar o máximo possível, né? Eu estou ouvindo, eu não sei como que é em português, mas chama The Courage to be Disliked, que é um autor japonês que fala basicamente que a vida é muito simples e a gente torna ela muito complexa. E ele atribui que grande parte do estresse que a gente passa é decorrente das relações interpessoais que as pessoas têm. Então, acho que ele sintetiza que para você ter paz de espírito e capacidade de lidar com os problemas da sua vida, você precisa simplificar as coisas. E melhorar suas relações interpessoais, às vezes, faz com que você leve menos em consideração o que pensam sobre você e mais em consideração sobre como você se comporta em relação às relações que você tem. Eu acho que é um autor japonês que é uma cultura que não é tão próxima da nossa. Eu achei muito interessante, tô achando muito, muito enriquecedor. O título em português é A Coragem de Não Agradar. É isso. E já está salvo aqui. Eu adorei o título. A gente tem aplicado essa filosofia bastante. É muito bom. É muito bom. Muito bem. Eu vou ser um pouquinho mais caseiro, porque eu preciso sugerir aqui. Vocês estão com o livro? Olha lá. Olha que bacana, Mariana Shimojo lendo. Neymar está lendo A Coragem. Olha lá. Você está querendo... Deixa eu ver. Empresta aqui. Você que está lendo, Neymar? Deixa eu ver esse negócio. Empresta aqui pra mim. Olha aqui. Dando Insta. Não foi combinado, hein? Não foi combinado. Tá no meu foi totalmente aqui, sem querer. Tá no Neymar áudio, está lendo aqui, ó. A Coragem. Olha lá. Porque ela tá louca pra deixar alguém puto. É isso. Entendeu? E não saber ter lidar medo com isso. de deixar os outros putos. É basicamente exatamente isso. Não ter medo de deixar a galera pé da vida com você. E Neymar tá ficando especialista nisso. Muito bem. Aí, excelente indicação. Mais de 3,5 milhões de livros vendidos. O Japão tá dominando o mundo, hein? É isso. Maravilha. Bom, a minha sugestão vai ser um pouquinho mais caseira. Eu vou sugerir o último episódio do Stock Pickers, porque a gente recebeu o nosso querido amigo Gustavo Constantino, da Távola Capital, que tem uma estratégia, tem duas estratégias principais na casa, o Távola Absoluto, que é um non-bias, e o Equity Hedge, que é o long short dele, né? Que é um long short, inclusive, que pode ser direcional, que tem performado bem aí no passado recente. E eu achei interessante a conversa com ele pelo simples fato de que ele é uma pessoa extremamente direta. Então, o episódio durou 50 e poucos minutos. Papo reto. Papo reto, assim, na lata. E, diferente da maior parte dos meus amigos de ações, ele não acha que a bolsa tá barata. Então, eu achei interessante isso, né? Porque numa dessas conversas que a gente teve de corredor... É o famoso depende. É isso. Ele virou e falou, depende de quem vai ser eleito em 2026. E aí foi essa nossa conversa lá. Então eu sugiro que você acompanhe. Super curtinho, você vai matar. Ficou muito bacana o episódio. Eu acho bacana escutar também a turma do Rio de Janeiro, que a gente às vezes acaba escutando menos aqui em São Paulo. Então é isso. Davi Fontinelli, obrigado por mais um episódio juntos. Você tem mais alguma consideração final a fazer? Não, eu só agradeço o nosso convidado. Exato. Valeu, Mori. André Mori, é isso aí, cara. Obrigado. Muito bom. Obrigado a vocês pelo convite. Se precisar, a gente volta. Não, mas a gente vai precisar definitivamente. É isso. Ano passado captou 386 bilhões de reais, né? Tipo assim, a gente vai precisar falar de crédito aqui. E a gente vai chamar. Eu acho bacana também a gente aproveitar o espaço do Carteiros para trazer essas outras mesas do mercado que normalmente não estão lá no Stock Pickers, mas aqui sempre terão espaço, você sempre vai ser convidado. Obrigado. Obrigado. É isso, turma. Muito obrigado. O Carteiros fica por aqui. Semana que vem tem mais. Eu vou roubar esse livro do Neymar aqui. Um beijo. Tchau.